Olá, boa noite, boa noite. Vamos chegando para essa live, mais uma live Maturidade Transformadora, uma live transformadora também. Eu estou aqui, estamos, né? Daqui a pouco vou chamar a minha colega Maria Elenir, num horário diferente do nosso habitual, que é às 20 horas do Rio Grande do Sul ou Brasília, que vocês preferirem, e 19 horas no Mato Grosso do Sul. Então agora 18 horas no MS e 19 no RS. Nossa live de hoje, o tema é novamente, redefinindo a própria história. Esse é o tema da nossa live transformadora, né? Da maturidade que transforma nossas vidas, as vidas de todas as mulheres que participam do nosso grupo, que acompanham a live semanalmente aqui. Então, eu vou começar antes de chamar a minha colega. Oi, Rafa! Vi que ela já tá aqui. Então, antes de chamar ela, para dar tempo de todo mundo ir encaminhando o convite aí para participar dessa live, eu vou fazer algumas perguntas. Já passou pela sua mente alguma frase dessas? Eu deveria ter feito diferente. Será que ainda dá tempo? Minha vida já está traçada. Ou, né, você acha que não pode mudar? E se alguma das respostas para essas frases foi sim, então vou lhe dizer que essa live é para você, certo? Então, para aquelas mulheres 40, 50, 60 a mais, né, que alguma dessas frases é corriqueira em sua mente, você está no momento certo, na hora certa, assistindo essa live, porque eu vou convidar agora a minha colega Maria Elenir para ela tema bem interessante, que é sobre também neuroplasticidade, que vai ajudar você que tem alguma dessas frases positivas, né, na sua mente, como que a neuroplasticidade ela pode te ajudar. E eu sei que, né, que existe um mito muito forte na nossa sociedade desde sempre, né, que diz que depois de uma certa idade o nosso cérebro ele endurece e ele emburrece. Muitas vezes eu já escutei isso dentro do consultório. E que a capacidade de aprender ela muda. E principalmente a capacidade de mudar, né, ela diminui. Então, que o cérebro endurece, que o cérebro emburrece e que essa capacidade de nós mudarmos algo, ela vai diminuindo também. Isso é um mito, a gente já sabe que pela ciência ela já foi dito que é um mito, né? Então, outras frases, né? Que em time que está ganhando não se mexe, ou pior, em time que está perdendo não pode se consertar. Então, assim, são frases, são situações onde parece que nada pode ser mudado. Parece que tudo tem que ser do jeito que é. E nem sempre é verdade. A gente pode ter essa flexibilidade de mudar uma ideia, de mudar um caminho, de mudar a rota da nossa vida, das nossas escolhas. A gente tem esse poder de escolher por nós e fazer algo diferente, se precisar. Não é mesmo? Lenir, tu tá com algum probleminha na tua conexão? Como que tá? Oi, Oi? boa noite, boa noite. Voltou? Tava Tô só aqui. carregando. Estou te vendo. Uau, tem que comemorar. O que mais é possível? Deixa eu só. Eu vou trocar minha rede. Bom, vou deixar minha rede aqui. Tu tá me vendo bem? Tô perfeito. Ai, que bom. Tu tá um pouquinho borrada pra mim, mas eu tô vendo que tu tá maravilhosa, de brincos, É de cabelo o novo, parece? cabelo?
É? Ou é o mesmo? Ah, eu cortei um pouquinho, Ah, mas não muita ficou coisa. fina. Tá O linda teu como também sempre. tá dourado. Ai, que chique. Então, só riqueza, né? Elenir, eu não sei se estava conseguindo me escutar, mas eu tava falando sobre o que a gente pesquisou, sobre as nossas trocas que a gente sempre faz antes de, de trazer na live aqui, né? Então, são experiências que a gente passa, tanto nos grupos como na nossa clínica, na nossa vivência clínica, que são algumas frases, né, que a gente escuta muito. Entre elas, a questão de que as coisas não podem ser mudadas, que o que é e o que não é, não é, né? Daí tem aquelas velhas frases, né? As mais conhecidas, que em time que está ganhando não se mexe, ou pior, né? Em time que está perdendo não se pode mais consertar, né? Então, ou ainda tem outras, né? Que a gente deveria ter feito algo diferente. Será que ainda dá tempo de fazer algo diferente do que a gente fez até hoje? Então, esses são, são perguntas que a gente escuta muito, né? Entre as mulheres, no nosso consultório, dentro dos grupos que a gente atende. E aí, dá para mudar? Não dá para mudar? Como que é? O que a ciência fala? E o que a tua experiência enquanto psicóloga, assim como eu, já te mostrou? Seja Ah, muito bem-vindo. muito obrigada. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo agora, em tempo real. Para quem vai nos assistir depois, mais tarde, ou amanhã de manhã, amanhã de tarde, enfim, no decorrer da semana. Então, a gente quer contribuir com esse nosso tema de hoje. Agora a Sani vai me situar. Eu estou só lembrada do tema, que é novamente. Só me recordo o subtítulo. Redefinindo a própria história. Redefinindo a própria Isso. história. Então, agregando a essas questões, essas perguntas já reflexivas que você trouxe, e para a gente, assim, falar sobre esse nosso tema de hoje, a nossa mente, eu acho que a gente vai ter que falar de dois pontos fundamentais que eu penso, né? Porque a nova mente, a gente tem que imaginar como subir uma escada. E a nova mente seria um degrau lá em cima, né? E como a gente vai galgar esses degraus para chegar nessa nova mente. Então, é importante a gente falar sobre dois comportamentos, e eu quero ver, Sani, depois que você também contribua, se você concorda, que eu sempre uso muito em forma de metáfora nas minhas palestras para falar sobre isso, que o primeiro perfil é sobre a acomodação gradual. E imagina um sapo que você retira de uma lagoa, né? Que ele é acostumado em temperatura ambiente, e você tira ele com a água, né? A mesma água que ele está acostumado, e coloca ele num recipiente e leva ao fogo. E à medida que a água vai esquentando, ele vai se mexendo dentro da panela. Uhum. E enquanto isso, ele vai tentando se adaptar e a água vai aquecendo, e ele fica ruminando, a vida, acho que a vida é mesmo assim. E Uhum. daí acaba que esse perfil, o que ele representa? Ele representa uma rigidez mental. Ele representa uma acomodação, uma conformidade. Tipo assim, tanto que o nome da metáfora é síndrome do sapo fervido, porque no final ele morre cozido, né? E aí eu sempre faço essa questão assim, o que faltou para o sapo? É tão evidente, né? Faltou uma decisão, mas não é tão simples assim, não é só uma Uhum. questão de decisão, é muito mais profundo.
Aqui ó, eu coloquei assim, geralmente essas pessoas, tu vai falar sobre novamente para elas, é difícil, assim, porque você primeiro vai ter que tratar as condições dela que representam ela estar ali preso Uhum, naquilo que se diz uma normose ou uma conformidade, uma acomodação com o sofrimento. uhum. Então, a motivação e a vontade dela está tão baixa que você vai ter que tratar primeiro, antes de falar qualquer coisa sobre novamente, porque você vai ter que tratar a ansiedade dela, a depressão, a síndrome do pânico e diversas, né? Pode talvez trazer mais alguma aqui que você Uhum. atende também. Quais Mas mais essas assim? são as principais, né? A depressão, muitas vezes não chega a ser nenhuma patologia tão grave como uma depressão profunda, né? Uma depressão mais grave, mas começa ali, às vezes, a pessoa com aquele desânimo que ela tá cozinhando, que nem usando a metáfora do sapo ali, né? Ela tá cozinhando ali, mas ainda assim, para ela, às vezes, é mais confortável porque o novo também, o novo também assusta, né? Então é melhor ficar ali do que olhar para essas questões, que nem tu disse, para modificar, né? E a gente diz assim, o mudar não é alguma coisa drástica. O mudar é você muitas vezes pedir ajuda, né? Para sair daquele ambiente, dessa normose que a gente falou, né? Da lado que está cozinhando, mas às vezes a pessoa, e a gente entende, que nem tu falou, para a gente ter uma nova mente, a gente tem que a gente tem que melhorar a situação onde a pessoa está agora, aqui agora, e que para ela mudar para algo maior, ela tem que melhorar aqui. E muitas vezes essa depressão, essa tristeza profunda, essa depressão grave, né? Que muitas vezes a gente procura algo muito grande, vai ser mais difícil. Então a gente resolve primeiro essas situações que são básicas para ela poder ir adiante, né? E a gente sabe, a gente recebe a maioria do nosso público são mulheres que precisam sair desse ambiente que está adoecido, dessa situação adoecida, para ela poder dar um outro passo, um passo maior, né? Então a gente acompanha esse crescimento para novamente, né? Exatamente. E sem ajuda é quase impossível. Sem Uhum. uma ajuda, seja de uma terapia individual ou terapia de grupo, é quase impossível, assim, a pessoa às Uhum. vezes conseguir, né, escalar Sim, para um outro nível. E aí exato. eu trago também aqui, ó, como você falou, o que as pessoas que se mantêm nesse lugar, por mais que elas estão todo dia sentindo uma dor, como se diz, dores homeopáticas, pequenas doses de dor diárias, né? Só que Uhum. elas não percebem o quanto isso está acumulando, né? Elas pensam nela, porque assim, ó, se elas forem falar com a vizinha, ela tem a mesma dor, né? Ou tanto que hoje se tem muitas assim gírias, muitos que o senso comum traz, né? Se melhor que isso pode piorar, né? Se Tipo, se melhor, né, melhora pode se melhor piorar, estraga, né? é algo Se melhorar, assim. estraga. Tem várias Uhum. crendices nesse sentido, assim. Então elas se Sim. acostumam porque acreditam que não existe outra vida além dessa. Elas não Uhum. acreditam. E daí as vantagens que elas percebem, por exemplo, do curto prazo, elas não conseguem ver a médio ou longo prazo, porque daí elas evitam conflito, né? A pessoa não precisa passar pelo trauma de uma mudança radical ou uma mudança rápida, né? Porque é traumático mudar, né? Uhum. Principalmente a gente pode pensar assim quando a gente fala em novamente, a gente vai falar hoje também de flexibilidade e de me ajuda com a A outra palavra. neuroplasticidade, da É, neuroplasticidade.
exatamente. Aí a gente vai, né, vai migrar para essa mente com plasticidade e flexível. Então a Uhum, pessoa assim, ó, quando ela está ali, ela ainda prefere a dor do conhecido do que a uhum, dor do desconhecido. Porque eu exato. pego o exemplo assim, ó, quando a pessoa, quanto mais ela se demora para mudar, mais assim os caminhos neurais dela, eu sempre pego assim o exemplo de um chão batido. Quando a gente, Uhum, nesses interiores que a gente passa, né, que não tem asfalto nem calçamento, quanto mais o carro passa, né, aquele chão fica batido, né? Tipo, se fosse pegar uma enxada, meu Deus, para como, tirar, para. como ia ser duro. Então, é assim, quanto mais você se demora num lugar desconfortável, mais difícil fica sair. Por isso que é Uhum, quase indispensável ter uma ajuda para sair desse lugar. uhum, uhum, A outra questão é a sensação de segurança. O ambiente, embora ruim, é conhecido e previsível, é. né? E também menos esforço imediato, porque a gente sabe que o nosso cérebro, ele não gosta de gastar energia. Tanto que ele quando a gente está nesse estágio, nossas ações, nossos comportamentos, eles são automatizados, porque aí você não gasta energia. É o que a gente chama do piloto automático. A gente fica aí, né, fazendo as coisas no piloto automático, sem Uhum, muito sentir, sem muito, né, meio que anestesiado, congelado. É isso que a gente acontece nesse primeiro estágio. E depois, então, o segundo, que seria antes da gente migrar para esse terceiro, que é que é a nova mente, o segundo é o comportamento pensando o mesmo sapo, a uhum, mesma metáfora. Ele pega e ele cai ou pula dentro de um caldeirão de água fervente. Ele toma uma sapecada, então a dor ela é aguda, ela é enorme, mas ele não, depois disso, ele se permite fazer uma mudança. Ele não se demora em lugares desconfortáveis que nem no primeiro perfil. Ele tipo uhum, assim, ele sente aquela dor aguda, o outro é aquela dor pequena, esse é aquela sapecada, mas aí ele ele representa, né, a dor é insuportável, forçando ele a saltar para fora no mesmo instante. E ele sai sapecado, mas ele sobrevive, o outro morre cozido. O outro, exato. quando ele pensa em querer sair, ele já não tem mais energia, ou ele já está, às vezes, com uma doença, sabe? Daí fica muito mais complicado. Uhum, Ó, barbearia Farias, mas tem que querer a mudança. uhum. É o Bom, primeiro passo, né? Para mudar, tem que querer. O primeiro passo é a mudança, exato. Tem que querer o mudar, né? É querer sair desse caldeirão aí, né, Irene? é a pessoa assim não querer ficar na dor, né? Ela entende assim, ó, que porque assim, ó, se eu fosse te pedir qual dos dois é melhor, eu já passei a resposta, mas você pode falar. O que é mais confortável, né? A gente diz. E eu posso dar outro exemplo, né? Porque às vezes as pessoas, a gente usando a metáfora do sapo, fica um pouco mais, né? Como assim não vai sair da água fervendo? Mas a gente pode trazer para uma realidade nossa um exemplo. O quanto é difícil, e eu posso dizer isso por mim, você iniciar e dar continuidade com disciplina e constância no exercício físico, de tu ir na academia. É o nosso dia a dia, né? Teria que ser uma rotina, mas o quanto é difícil projetar o nosso cérebro, assim, dar o comando para ele de que aquilo ali tem que ser feito todos os dias, tal hora, tal, tantos minutos por dia.
Porque é mais confortável não fazer. Porque lá na academia a gente vai, né, vai fazer exercícios que vão sentir dor, que a gente vai sentir dor, que a gente vai suar, vai ficar cansado. Então, o nosso cérebro, que nem tu disse, ele não quer cansar, ele quer ficar com aquela reservinha dele de energia sempre em 100%, né? Que nem a bateria do celular. Mas, então, assim, quanto é desafiador a gente ter um novo hábito, sair do que é o confortável e ir para um desafio, que nem nós aqui, né? A gente também pode falar de nós com essa nova jornada nossa de trabalho, essa nova perspectiva do grupo Maturidade Transformadora, né? Para nós é um trabalho, é um projeto que faz no mínimo aí 2 meses que a gente está trabalhando para que a gente tenha êxito lá no final e a gente consiga, né, com que muitas mulheres entrem no grupo e sintam a mudança que a gente teve, né, que a gente está tendo. Então, tudo é um desafio para sair do que é o confortável, muitas vezes parece ser confortável, mas não é, né? Então, tudo é um desafio, tudo é treinar a nossa mente também para que isso aconteça, né? Beijo, Aline. Que bom ter você aqui. Está mandando beijo aqui. Né, Lenir, eu acho que também, para a gente entender e trazer mais essa questão, não sei se tu gostaria de contribuir mais nesse momento, sobre essa questão do quanto a gente tem que ser flexível para não sofrer, né? Porque quanto mais a gente tem essa flexibilidade de aceitar o novo como um desafio, não como uma coisa ruim, isso também se torna melhor, se torna mais leve para o nosso dia a dia, né? E a neuroplasticidade, ela acaba que ela trabalha essa questão a nível neural, né? Cérebro mesmo. Tu quer contribuir ou tu quer que eu leia aqui o que a gente separou do material? Mas olha, eu só queria assim, que daí nesse segundo exemplo de comportamento que a pessoa ela é mais impulsiva, ela é mais proativa, né? Que é como eu disse, ela não se demora numa relação tóxica, ela não se demora num trabalho estressante, ela age, né? Mas assim, quando eu pedi qual dos dois é melhor, muitos pensam que o segundo é o melhor, porque o outro é totalmente reativo e esse ele já é ativo, né? Primeiro, por mais que ele teve aquele sofrimento, ele age, né? Para sair, ele procura uma lagoa melhor para ele, né? Mas assim também trazendo a questão que o ideal mesmo, que eu sempre digo, o que nesse segundo não é tão bom? Ele toma aquela dor imensa, né? Que é da mudança, porque a mudança não é boa, como você disse, ir para academia, se você não tem essa rotina, não é bom, até você se acostumar, ao menos, até tua mente aceitar, né? Já está familiarizado com isso, né? Que os músculos já estão se desenvolvendo para isso, né? Formou um Aí você hábito, né? começa a aceitar, mas daí, nesse segundo perfil, a pessoa sente, então, a dor de imediato da mudança. Porque, na verdade, a dor, por isso que o primeiro não muda também, porque a dor, a questão da mudança, ela é dolorosa, ela não é coisa boa. Tipo assim, a gente quer os resultados da mudança, mas a gente não quer passar pelo processo da mudança. Então, por isso que a pessoa, assim, esse perfil mais impulsivo, ele não tem certeza nem mais segurança que vai dar certo, mas ele se arrisca. E o que não é tão bom nesse perfil, por exemplo, é que ele não reflete muito antes, ele pensa depois. O primeiro pondera e não toma decisão. Esse toma decisão, mas às vezes ele se coloca em risco, porque ele vai pensar depois, a recém, né, às vezes, sei lá, né, da decisão que ele tomou, assim, né, de ele se arriscar, ser impulsivo,
e ele vai depois, às vezes, né, conforme o que, se ele vai bem ou não, ele vai refletir mais tarde sobre isso. Mas o ideal, então, é nós criar essa terceira mente, que é a nova mente. Que é, Uhum. então, uma mente, o que, que essa mente tem que ter? De plasticidade, que tu fala de flexibilidade. Ela tem que, essa nova mente, ela tem que ser consciente, autoconsciente. Então, a melhor saída para nós é nos tornarmos cada dia mais conscientes Uhum. de nós mesmos, através do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, nos aprimorando, nos desafiando, não tem outro caminho, né? Uhum. E nos Uhum. tornarmos cada vez mais conscientes, saindo dos auto-enganos e das nossas ilusões. Uhum. Uhum. Perfeito. E é esse caminho que muitas vezes a gente não quer pagar. Assim, essa conta aí não é um pouco mais desafiadora de se pagar, né? Mas se a gente quer realmente que redefinir a nossa história, redefinir o que a gente está fazendo, é exatamente isso, né? É buscar alternativas onde a gente consiga fazer isso com mais leveza, né? E a gente não cansa de falar aqui dos benefícios que tem os grupos terapia, né? A exemplo desse do Maturidade Transformadora que a gente está trabalhando, que a gente está idealizando, e só quem estiver acompanhando e quem estiver lá no grupo do WhatsApp, grupo VIP, Maturidade Transformadora, que está na bio do meu Instagram, está na bio do Instagram da Edenir, vai receber os bônus, tudo por lá. Quem estiver no grupo é que vai ter acesso a essas de primeira mão, todos os bônus, presentes que a gente vai oferecer. Então, tem a terapia individual, inclusive tem as medicações, que eu não sou contra a medicação, inclusive, se a pessoa precisa, tem que tomar a medicação, né? Então, assim, tudo isso para que as frases lá do início da nossa live, né? E quem entrou agora, muito obrigada por vocês estarem prestigiando aqui a nossa live. Mas muitas vezes a gente ouve, né? Eu deveria ter feito diferente. Será que ainda dá tempo? Minha vida já está traçada, é aquilo e ponto, né? Então, assim, esses processos todos que a gente fala para ressignificar, para redefinir a nossa vida e o que precisa ser feito, é para que quando a gente chega em algum momento da nossa vida, a gente faça essas perguntas e seja ela a resposta mais positiva possível, né? Ao invés de dizer, eu deveria ter feito diferente. Quem sabe a frase seja, eu fiz o que eu consegui fazer o meu melhor possível, né? Naquele momento. Porque além de tu estar nesse caminho de melhorar, você vai ressignificar e vai entender que você só pode fazer o teu melhor possível, né? E como é reconfortante e tranquilizador ou tranquilizante quando a gente sabe que a gente fez o nosso melhor, né, Elenir? Com certeza, porque assim, ó, quando a pessoa. Tinha um filósofo tem um filósofo que fala que a vida, sem ser analisada, ela pouco vai ter sentido, né? Porque a gente fica ali ruminando esses pensamentos, eu deveria, e sei, eu deveria, né? Não sai disso. Então, sem um acompanhamento para você conseguir ressignificar esse pensamento, como a gente falou, automático, né? De fica ali o tempo todo na tua cabeça, impedindo de Uhum, você viver o momento presente, né? Você fica uhum, ali preso no passado, porque quando você fica ali, e se eu deveria ter feito, e se autocobrando, né? Você não vai conseguir dar um passo para frente sozinha, não. Então, uhum, é essencial encontrar um ambiente onde que você aos pouquinhos, porque não é um episódio, né? A gente fala que o autodesenvolvimento ele é um processo, né? Por isso que uma jornada,
A gente, né, nesse nosso grupo, ele não é um dia que vai acontecer, são 3 meses de acompanhamento, né, dentro de uma metodologia, porque a gente sabe que tudo é um processo, né? É tudo um passo a passo, porque tem dias que tu vai comprar a ideia, porque nossa mente ela é resistente. Tem dias que tu vai comprar a ideia, eu quero isso, não sei o quê, outro dia tu começa aquele pensamento, ai, será? E, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou sair dessa? Então, a gente precisa ter sempre esse acompanhamento, senão você não consegue ter um progresso continuado, né? Eu já ia dar um spoiler aqui, já ia te fazer uma pergunta que a gente normalmente faz, né? Para ajudar a pessoa a caminhar nessa reflexão, mas só quem estiver no grupo vai saber como que é essa ferramenta que a gente pode, que a gente conduz a diminuir esse tipo de pensamento, né? A autossabotagem, como muitos conhecem hoje em dia, né? Porque os sabotadores, maiores sabotadores ou os ladrões de sonhos, né? Enfim, tem várias dessas frases, somos nós. Muitas vezes a gente quer culpar o outro, mas cá entre nós aqui, nós somos duas psicólogas e a gente passa por esse processo de autoconhecimento diariamente, na nossa terapia individual, nas nossas convivências, nas nossas leituras. A gente sabe que a melhor pessoa para nos ajudar é nós, e a pessoa que pode nos destruir também somos nós. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, como que a gente age, né? Então, é interessante, sim, que a gente tenha um apoio, né? E normalmente é em lugares que sejam seguros, como um grupo, como a terapia individual, onde você não vai ter processos de achismos ou de julgamentos, porque a nossa conduta é baseada nisso, né? Então, são lugares onde você pode sim pedir ajuda e, consequentemente, o teu processo de, de desenvolvimento ele é muito mais fácil, se torna, inclusive para esse tipo de pensamento. Quando a gente está num grupo que tem o mesmo ideal que a gente tem, que a gente quer, é muito mais fácil de tu te manter, né, firme no teu propósito, por conta do grupo todo, te dar aquela força, né. Exatamente, e nós temos propriedade para falar disso. A gente se conectou através de um grupo Através de um grupo, né? Exatamente. E que a gente, tipo assim, as pessoas elas vão automaticamente se curando mutuamente, né? Porque todas estão num movimento ali e onde uma se aperta, outra puxa para cima, e é dessa forma que também nós vamos conduzir o nosso grupo, né? Exatamente. Porque onde uma às vezes dá uma travada, todas vão, por isso que é grupo, né? Onde às vezes a dor de uma resolve a dor de outra, e Sim. nesse compartilhar, né? Nesse espaço de um lugar seguro onde que a pessoa realmente pode ser ela mesma, né? Compartilhar aquilo que realmente ela quer e se permitir ser ela. Eu acho que para a gente migrar para essa terceira, para essa nova mente, a gente primeiro precisa pertencer de forma saudável e funcional em um ambiente. Porque eu acho que muitas vezes o ambiente, e também, como tu diz, a gente não pode culpar o ambiente, mas ele tem uma influência muito grande nas nossas escolhas e decisões. Sim. Porque, né, se você está com uma autoestima, o amor próprio abalado, dependendo o ambiente que você está, onde que alguém fica só cutucando nas tuas feridas, tu só vai, né, só vai se encolher cada vez mais, né? Exato. E o contrário também é verdadeiro. Quando tu está em um ambiente onde o ambiente te coloca para cima, te ajuda a conseguir o que tu está buscando,
é aquela coisa, tu só vai. Né? Então, as duas colocações, elas são verdadeiras, né? É a força da união que se fala, né? Exato, exato. Eu digo que é a magia do grupo. É, verdade. Né? Acontece algo dentro de grupos, assim, e eu que faço a mediação de um grupo de pessoas idosas, é incrível o quanto pessoas que nunca se viram na vida se tornam companheiros de jornada. É incrível, é lindo, sabe? Porque eu digo, é a magia do grupo. Acontece uma mágica ali dentro que é como se todos se abraçassem ao mesmo tempo, sabe? Pelo mesmo ideal. Que no caso do grupo terapia de pessoas idosas é o ideal, o sentido da vida, né? O que eles buscam, o porquê de levantar todos os dias, né? O sentido de, que nem o Frankl fala, né? Viktor Frankl, o sentido de vida, né? Qual o teu propósito? Pelo que tu levanta todo dia? Pelo que tu acorda? Qual a tua motivação por viver? E viver bem, né? Não é se arrastando. E isso a gente pode trazer para nós mulheres também, né? Pelo que a gente levanta todo dia, né? Mulheres de 40, 50, 60, né? Cada vez mais a expectativa de vida ela está aumentando, né? Então, assim, no meu grupo mesmo tem mulheres de 75 anos que dirigem, que levam neto para um lugar, busca neto do outro, são totalmente funcionais. Então, assim, e tem pessoas que não têm motivo pelo qual elas não descobriram ainda, elas não descobriram o motivo pelo qual elas levantam todo dia. Às vezes elas estão no automático, né? E a gente traz isso para o nosso grupo de mulheres também, que é qual o teu sentido? Com 40 anos, eu posso dizer por mim, que eu estou com 42, o meu sentido hoje é, além do meu trabalho, é a minha família. Mas, em primeiro lugar, é o como eu vou me sentir. Né? Porque eu aprendi que é essa questão, que é em você em primeiro lugar, isso não é egoísmo, porque se tu não estiver bem, pode ter certeza que o resto todo vai estar nublado, né? E então, assim, qual é o sentido de vida de uma pessoa de 50 anos? Pode ser que não seja mais os filhos, porque os filhos já saíram de casa. Tu tem essa experiência, né? Da filha não morar mais contigo. De 60 anos, muitas vezes 70 anos, a pessoa já não tem mais seu companheiro, sua companheira. Qual o sentido, né? Então a gente busca isso, a gente trabalha muito essa questão dentro do grupo, de qual o teu sentido, qual o sentido de vida, né? E continuar vivendo. É muito forte essa questão do propósito, de descobrir um propósito que tem muitas mulheres que a gente às vezes tem contato pelo trabalho ou socialmente, que elas dizem, né, quando estão ali com 60, 60, eu não tenho, eu não descobri o talento naquilo que eu sou boa. Mas essa questão do mergulhar para dentro, né? Exato. Muitas vezes você olhou a vida toda para fora e não fez esse movimento inverso de olhar para dentro, Exato. porque Deus não foi injusto com ninguém. Todo mundo tem um talento, mas às vezes a pessoa não se permitiu, né, viver ou se lapidar nesse talento, né? Às vezes ela tem o talento e não reconhece esse talento. Eu gostaria de trazer, né, essa questão da neuroplasticidade. Eu acho que a ciência, a neuropsicologia também, a neurociência, ela traz uma definição para aquelas pessoas que gostam, né, do que o científico nos mostra, né? Então, a neuroplasticidade, ela é a capacidade que o nosso cérebro tem de se reorganizar, de criar novas conexões neurais ao longo de toda a vida, inclusive e principalmente na meia-idade. Pense nisso, tem uma
uma pontuação aqui. Seu cérebro não é uma rocha. Ele é maleável, ele é um músculo que pode ser treinado. Assim como o nosso braço, né? Quer ficar com bíceps bonito? Treina, né? Então, a ciência prova que nunca é tarde demais para mudar. E a redefinição de uma história começa agora, né? Sempre é o agora, nunca é o amanhã e nunca é o que deixou de fazer, mas sim o agora, né? Entendendo que você tem uma nova mente, né? Pronta para ser ativada, né? Então, assim, é o que a gente sempre propõe nas nossas lives, é que você nunca pare, né, de produzir, enfim, de ativar essa nossa mente, porque o que é as conexões neurais? Eu não sei se alguém já viu como que funciona. É como os rabichinhos de fio, né, que se encostam e dá um choquinho assim, sai umas faísquinhas. Isso é uma nova criação, é uma conexão neural, se chama sinapses, né? Então, assim, quando um neurônio encontra o outro, dele forma, vai criando assim, tipo, se fossem uns fiozinhos no nosso cérebro, né? Então, é isso que acontece quando a gente se abre para coisas novas, ou seja, ler um livro, né? Seja você fazer uma atividade diferente, fazer uma meditação, um alongamento, né? Ou até mesmo se propor a fazer algo que você nunca fez, né? Pode ser um novo trabalho, sei lá. O que tu nunca fez, Elenir, que se tu fizesse hoje, criaria novas conexões neurais aí, que tu acha? Eu já me desafiei várias coisas que Radical. tipo assim, andar de avião é uma coisa que eu não vou querer andar de avião, daí eu me permiti. Tipo assim, e, enfim, mas tem muita coisa ainda que eu posso. Minha filha sempre diz, mãe, eu quero te ensinar a surfar. Ela sempre vê umas pessoas assim da minha idade para mais surfando. Eu disse, calma, minha filha, isso aí elas fizeram há umas décadas, não é assim de uma hora para outra. Eu disse, Deixa eu pular de paraquedas antes, depois eu surfo. Eu disse, eu vou surfar, mas tem umas regrinhas que tu vai ter que me amarrar se qualquer coisa, tu vai ter que me puxar. Sim. Brincadeira. Mas assim, eu me desafiei, assim, eu sempre dizia, quando eu era empresária, eu era assim, eu sempre fui uma pessoa mais introvertida do que extrovertida. Olha aí. E assim, eu sempre contava uma história para mim que eu dizia assim, eu gosto de trabalhar sozinha. Tipo assim, eu trabalhava no escritório e meu ex-marido, ele fazia toda a parte ele era dos relacionamentos, ele era conhecido, popular em toda a cidade. Mas eu, quando fui morar na cidade, assim, eu conhecia as pessoas através dele, assim, meus contatos eram os amigos dele, assim, tipo, naquela cidade, assim. E assim, como eu estudava, trabalhava e tal, eu não tinha muito tempo para ter uma vida social. Eu acompanhava, mas naqueles lugares, assim, que através dele. Aí eu contava isso para mim, eu sou e daí tipo eu trabalhava no escritório, é claro que eu recebia os clientes, eu fazia orçamento, passava orçamento e conversava também e recebia os pagamentos, mas era aquilo, né? Eu dizia eu gosto de trabalhar sozinha. E quando eu fui para Passo Fundo, aí eu fui me desenvolver, tipo trabalhar com pessoas que até então eu achava assim que, né? Eu justificava. Daí eu comecei a me desafiar. Fui começar a dar palestra na ZONG, também fiz uma formação lá, o SEB, que foi maravilhoso. A gente falando aqui em grupo, né? Eu sou apaixonado por trabalho em equipe, de grupo. Então, o SEB era uma formação com os educadores. Só estava eu de psicólogo, o resto era tudo educadores. Mas eu amei, sabe? Foram 3 anos de formação. E a partir disso, daí a gente também tinha que fazer um trabalho, tipo um TCC, e apresentar no final. Aí eu fui fazendo, já descobrindo uma outra versão minha.
Claro, como a gente já falou aqui antes na live, o início não é confortável, não vou dizer, ai, que maravilha, eu fui fazer isso, era bem desconfortável no início. Mas, como você falou da academia, a gente vai tomando gosto também, porque a gente, dentro do desenvolvimento humano, a gente vai aprendendo conceitos e você vai ficar resistente. Não, eu não vou me abrir para esse novo, não. Você vai se abrindo, só que o mais difícil é a prática. Se aliar o conceito à prática. E como eu digo, nosso cérebro, principalmente o mais antigo, né? Até a gente pode trazer aqui sobre a teoria do cérebro trino de Paul, Paul MacLean, né? Eu acho que é o nome dele. Ele fala disso, né? Nós, na verdade, nós temos, como você sempre fala, ruídos, resquícios do cérebro reptiliano. Todos nós temos um pouco. Porque nós temos antepassados, né? A gente tem nossas origens e tal, assim, pessoas, gerações que sofreram muito e que foram, né, sobreviventes. Então, nós temos resquício desse cérebro mais antigo. Aí nós evoluímos para o límbico, emocional. E nós duas psicólogas trabalhamos com isso, com as emoções. E a gente sabe que é nesse cérebro das emoções que influencia totalmente nossas escolhas e resultados na vida. Se a gente não curar as emoções difíceis, as destrutivas, que nós falamos antes da primeira metáfora do sapo, que não, né, ficou ali ruminando pensamentos destrutivos. Você tem que primeiro trabalhar em cima desses para você migrar para os pensamentos bons, né, para os pensamentos, e daí sim a gente vai criando essa plasticidade, essa flexibilidade para criar realmente uma nova mente, né? E hoje, então, e hoje, por exemplo, eu decidi que eu queria trabalhar com desenvolvimento humano, eu tive que desenvolver uma habilidade que eu não tinha. Tem pessoas que têm a comunicação como uma habilidade inata, né? Eu não tinha. Como eu sempre dizia, eu gostava de trabalhar sozinha, então minha comunicação era muito interna, não era externa. E hoje, então, trazer isso para fora é um grande desafio. E o desafio que eu posso dizer é que quem estiver aqui na live puder colocar, quiser colocar, quais são os desafios que ou você está se colocando em movimento para isso, ou quais os desafios que vocês acreditam que vocês vão fazer logo na frente, né? E eu posso dar um exemplo de mim também, que o desafio de setembro, que foi quando eu comecei a fazer lives, quase que diariamente, toda semana pelo menos, eu me propus esse desafio de fazer uma live toda semana. Né? Então, assim, começou com a live da saúde mental da pessoa idosa, onde eu estou até agora, então vai permanecer por um bom tempo, até novembro. E sobre o maturidade transformadora também. Não é fácil, parece que é normal, parece que eu fiz isso a vida toda. Mas é um desafio para a gente. Por quê? Porque a gente não pode abrir a câmera, abrir o Instagram e falar qualquer coisa. A gente tem que estudar, né? Que nem a gente faz, sempre tá com o nosso material, por isso que a gente lê muitas vezes aqui, porque a gente estuda, e fazer esse movimento ele é desafiador, porque vai tirar nós do nosso conforto, né? Mas para a gente ter resultado, a gente tem que fazer esses movimentos, né? Então, assim, e eu queria fazer uma observação sobre você, se é que tu me permite, como não tem como eu não olhar para um discurso e não observar enquanto o olhar da psicóloga, né? E quando tu diz assim, que tu gostava de trabalhar sozinha e que o teu ex-esposo, né? Ele fazia toda essa questão do conversar e tudo. Quem sabe é porque tu ficava
na sombra dele. E agora, como tu não tá mais na sombra, tu é a protagonista da tua vida, tu te descobriu essa maravilha que tu é, né? Então, assim, às vezes a gente fica atrás de muitas, de a sombra de alguma coisa, de uma situação, de uma pessoa, e a gente vai se anulando. Isso a gente sabe que acontece, né? E quando tu sai da sombra e tu vem para a luz, tu te descobre às vezes uma pessoa que tu achava que tu não era, e quem sabe era, né? Tava em ti, é teu. Porque tu fala super bem, tu é palestrante, né? Então, eu não pude deixar de fazer essa observação. Eu acho que é muito pertinente e está dentro do que a gente propõe, dentro do nosso grupo Maturidade Transformadora, que é se perceber uma pessoa diferente, ou às vezes a gente tá escondidinha, tá na sombra de alguma coisa, de alguma dor, né? De alguma situação. Então a gente pode sair desse casulo, né? Pega a metamorfose da borboleta, ela fica tudo ali dentro, né? Ela se forma dentro do casulo e ela só sai do casulo quando ela está realmente preparada, né? Então eu vejo muito isso. Quem sabe tu saiu da sombra dele e tem a tua própria luz agora. Muito obrigado pela observação. E eu concordo plenamente com você, por isso que eu trago tanta questão da ambiência. Você tem que perceber muito se o ambiente que você está inserido, ele é propício para você florescer ou para você se encolher, né? Eu percebi isso em tempo, que bom, né? Para sair fora. Então, tipo, hoje no nosso grupo é essa ambiência que a gente quer oferecer para vocês. É quando às vezes, né? Porque é complicado assim, ó. Tipo assim, eu não tinha nenhum apoio quando eu tomei a decisão, não quero mais isso para mim, essa vida não faz mais sentido. Eu não tive nenhum apoio para que alguém dissesse faz, ou assim, nem de família, nem de ninguém, a não ser da minha filha. Não vou ser injusta. Minha filha sempre esteve do meu lado, assim. Tipo, ela não teve lado. Ela hoje, minha filha, ela se dá tanto comigo quanto o pai. E graças a Deus a psicologia também me ajudou nesse sentido, né? Que a gente sabe o quanto é complicado os filhos sofrerem devido, né, uma escolha dos pais. Então eu sempre tentei preservar ela devido a isso também, né? Eu disse depois quem vai ter que pagar a psicóloga sou eu. Então eu já cuidei, né, nesse sentido. Exato. Mas assim, ela me apoiou, mas por isso que hoje para mim faz tanto sentido trabalhar com um grupo terapêutico, porque a gente quer facilitar, ajudar mulheres que não tiveram esse aporte, esse suporte que é tão fundamental nesse momento de você fazer uma mudança. Claro que depois que eu dei o passo, eu fiz o movimento, eu encontrei um grupo assim, que me acolheu. Onde que eu me sentia assim, que eu tinha uma família assim, que não era de sangue. Eu tive. Mas no momento de decisão, eu estava sozinha. E é muito comum, não é raro isso acontecer, né? Tu achar no externo, né? Fora do teu ambiente familiar comum, assim, um auxílio maior, um acolhimento, vamos para frente que vai dar certo, né? Do que dentro da nossa própria casa, enfim, porque quando o ambiente ele é adoecido, ele fica as pessoas ficam naquele emaranhado. Daí, quando um sai fora, querem todo mundo, vem para cá, volta para cá, né? É a questão vem para cá que é mais quentinho. Né? Exato, a lei do pertencimento, né? Acha que todo mundo tem que estar ali. Então, assim, muitas vezes
já avisando, né, que quando a gente se coloca em movimento, que nem diz a Helenice aqui, ó, realmente se desafiar, mudar e se aceitar o novo, né? Então, quando a gente se coloca em movimento que se desafia para fazer algo novo, muitas pessoas vão dizer para ti, não vai dar certo, isso é besteira, por que tu está botando dinheiro fora? Então, vai ter esses discursos. Então, quando a gente se coloca nessa responsabilidade com nós mesmos de eu quero isso para mim, tu tem que estar muito certo. Daí as coisas vão, para te não voltar para aquela coisa do pertencimento. Volta que aqui tá mais quentinho, mesmo que tá na M, né? Mas a NE ainda assim é quentinho. Né, menino? E as pessoas, assim, às vezes não fazem até por mal, mas porque a gente só dá para o outro o que tem, e elas às vezes também estão com essa escassez de recursos dentro dela, daí elas Exato. realmente não. Por isso que a gente tem que buscar pessoas que conseguem nos ajudar nesse sentido. É o livro ali, né? Mulheres que correm com os lobos, né? Então, tu quer fazer parte daquela matilha, tu tem que correr com quem corre, né, contigo, na mesma velocidade, às vezes não, mas enfim, você tem que estar naquele ambiente que te favoreça. Acho que dá para nós ir se encaminhando para o final, né, Helene, por conta do nosso horário também. Tem um desafio aqui que a gente pode passar, tu quer passar para as meninas, quem assistiu a nossa live depois, tem um desafio da nova trilha, que é para a gente colocar em ação a ação e o hábito. Tu quer falar? Não, deixa para você que já está com o material ali bem então tá. pontuado. Então, assim, para deixar você só com gostinho do que a gente pode trabalhar, que a gente vai trabalhar dentro do nosso grupo, né? A gente vai deixar aqui. Escolha uma pequena coisa nova, né? Uma pequena coisa nova, para te fazer por 7 dias, todos os dias. Algo novo, pequeno, que você possa fazer todos os dias. Algo pequeno. Pode ser, exemplos, 10 páginas de livros. Ah, não consigo 10. 5. Fazer 10 minutos de alongamento. Não pode ser 10, faz 5. Aprender 5 palavras de um novo idioma. Não consegue 5? Faz 10. Vamos inverter. Né? Então, o tamanho do teu desafio, ele não importa. O que importa é a consistência. Lembra a constância que a gente falou do exercício físico, né? Então, assim, se proponha a fazer algo diferente todos os dias, durante 7 dias, né? Pode ser 5 idiomas, 5 palavras de um idioma. 5 palavras em italiano. Faz durante 7 dias. No final, são 35 palavras diferentes que tu aprendeu, né? Então, assim, daqui um pouco, se tu fizer todos os dias durante 3 meses, dá para fazer um dicionáriozinho de italiano, né? Então, assim, isso tudo é para provar para o teu cérebro que você é capaz de criar um novo hábito, que é um aprendizado contínuo. E que o nosso cérebro tem uma coisa. A repetição, ele fortalece isso, né? O novo hábito. E o nosso cérebro, ele é assim. Se tu diz assim, eu vou tirar o açúcar do meu café, porque eu sou dessas, eu tomo café com açúcar ainda. Eu não sou evoluída como umas potências que eu conheço. Mas, se eu disser assim, eu vou tirar o açúcar do café, putz, quando eu penso em tomar café sem açúcar, já me dá um desânimo. Então, quem sabe eu vou diminuir a quantidade de açúcar, né? Então, assim, quando a gente diz para o nosso cérebro, eu vou tirar, é uma sensação de perda. Ninguém gosta de perder nada. A gente gosta de ganhar, né? Então, a gente pode reduzir o açúcar para ganhar mais energia, mais disponibilidade, mais colágeno na pele, né? Então, assim, o que
o teu desafio ele seja algo fácil e capaz de você manter nesses dias, né? Para que o teu cérebro entenda que aquilo é um aprendizado, para se tornar um hábito. É fácil, né? Não é difícil, mas a gente tem que fazer. Precisa a constância. Exatamente. Muito bom. Vamos praticar. Vamos praticar. Elenir, vamos ir finalizando. Então, Sim. antes de finalizar, a gente vai pedir, como em todas as lives, para que as pessoas que assistam a nossa live se inscrevam no canal do YouTube Maturidade Transformadora, se inscreve lá, clica no sininho que está escrito todas, porque daí toda vez que a gente publicar algo lá vai aparecer para você. Entre no grupo do WhatsApp, que está no link da bio, no meu Instagram e no Instagram da Elenir. Então, assim, vamos fazer com que esse movimento de transformação, ele perpetue, ele expanda para muito mais mulheres aí, que elas tenham uma maturidade que transforme a vida delas. Exatamente. É isso mesmo. Contamos com a colaboração de todos para abraçar muitas e muitas mulheres. Como o Vassani falou, né? Criar essa magia que é quando as mulheres estão reunidas. Que é mágico, né? É. A gente tem força que a gente nem sabe que tem, muitas vezes. Gente, muito obrigada a todos. E a foto, será que tem alguém que consegue tirar um print? Ah, deve ter. Vamos ver. Quem quer e pode fazer um print da tela? Nos avise. Vamos ver. Diz eu que a gente se posiciona. Vamos ver. Eu acho que eu mesma não consigo. Ó, eu. Então, nós vamos se posicionar, tu tira. A gente vai ficar aqui. Será que deu? Acho que deu. Fizemos pose. Muito obrigada a todas, a todos que estiveram aqui. Compartilhem com seus contatos para a gente iluminar ainda um número maior de pessoas que assistirem essas lives. Beijo, bom final de semana. Amanhã nós temos encontro, né, Denise? Isso, até mais. Então tá. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.